Eu não vou ler todos os textos, mas os irmãos conhecem os textos. Se você não conhecer os textos, você deve ir à Bíblia e verificar. Mas eu citarei aqui os textos. Tá bom? Olha só. Por que a igreja é a noiva? Porque ela é o complemento de Cristo. Gênesis 2, 18 e 21 a 24. Olhem para mim. Isso vamos comparar com Efésios capítulo 5, 31 e 32. O que diz em Gênesis 2, 18, versículos 20, capítulo 2, 18 e versículos 21 a 24? É aquela história que vocês já conhecem, que querendo Deus dar ao homem, Adão, uma noiva, uma esposa, ele estabeleceu um modus operandi. É aqui que a maioria dos cristãos tropeçam. Porque existe um método chamado histórico-gramatical de interpretação da Bíblia, que a cristandade, na sua maioria, chama de um método seguro. O método seguro de interpretação da Bíblia. Você pergunta assim, o que é o método histórico-gramatical de interpretação das Escrituras, que é dito que é um método seguro? Vão dizer, você deve ler e interpretar a Bíblia no seu sentido literal o máximo possível. Você só vai entender como simbólico quando não tiver como você ver de outra forma. Mas você vai sempre partir do pressuposto da ideia de que a Bíblia está escrita ali numa ótica literal. Aí eles ficam pregando nas igrejas que Deus, depois que criou tudo, ficou lá no jardim feliz, olhou, aí criou o homem, ficou olhando para o homem e falou, rapaz, eu tenho que dar um jeito de criar uma companheira para esse camarada. Né? Aí Deus foi providenciar a noiva. Quando ele foi, aconteceu com ele o que acontece conosco constantemente. Sabe quando você está na sua casa, ali no quarto, fazendo uma coisa? Aí você vai à cozinha buscar alguma coisa, e quando você chega lá, você não lembra mais o que você foi buscar? Já aconteceu? O pior não é quando você esquece o que você foi buscar. Porque quando você esquece o que foi buscar, você pelo menos lembra que você foi buscar alguma coisa que você esqueceu. O ruim é quando você vai à cozinha buscar alguma coisa, e chega lá, você se esquece que você foi buscar alguma coisa e começa a fazer outra coisa. Não, hã? Isso acontece. Mas, gente do céu. Porque uma coisa é você sair do quarto em busca de algo na cozinha, e vai falar assim, gente, eu vim buscar alguma coisa. Você está bem ainda. Ainda você se lembra que você esqueceu. E quando você vai buscar, e ao chegar lá, você esquece que você se esqueceu. Você vai fazer outra coisa, você está com problema. Você tem problema, velho? Mas não acontece isso? Mas teria sido esse segundo grau de problema de cabeça o que teria acontecido com Deus em Gênesis 2. Porque ele estava ali, vou fazer uma noiva para o homem que seja idônea. Aí ele saiu para resolver alguma coisa, ir lá, traga os animais, vamos colocar nome nos animais. É a ordem do texto, Adão, vem cá, coloca nome nesses bichos aqui, porque eu estou vendo, está tudo sem nome. Eu quero chamar um macaco e ele não tem nome de macaco. Aí eu fico, ei, ô! Você aí, seu chimpanzé. Aí Adão falou, nome bom, chimpanzé é um nome bom. É nome bom. Mas vocês entenderam? Porque não tem sentido. Ele fala que vai fazer uma noiva, no versículo 18. No 19 ele faz pensando, cadê os bichos para dar nome? Tem a ver? Mas no aspecto histórico-gramatical, que é a leitura literal, eu só posso entender que ele saiu para fazer uma coisa e se esqueceu do que ia fazer e resolveu fazer outra, portanto. Porque não faz sentido. Agora você imagina Deus saindo para ir buscar os bichos para Adão colocar nome. Tem gente que faz essa leitura literal. Melhor você entender que Deus, na sua suprema grandeza e sabedoria, falou, rapaz, eu vou criar aqui uma história bacana para eu embutir nessa história verdades excelentes, grandes, para que essas verdades não se percam na história. Porque quando você cria, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho,
né? Perrault foi o primeiro a criar a ideia, Chapeuzinho Vermelho. Depois vieram os irmãos Grimm, né? E por último, Guimarães Rosa, a menina da fita verde no cabelo. Vocês têm que ler. É uma paródia da Chapeuzinho Vermelho. Bem, de todo modo, né? Quando a pessoa cria aquela historinha que parece não servir para nada, gente do céu, é a única maneira aí de você criar uma estrutura que permanece na história, levando uma ideia. Agora, o problema é que, como a sociedade, a humanidade se degrada a cada dia mais, as verdades que o Perrault queria colocar, embutir e guardar na história, Chapeuzinho Vermelho, estão embutidas. Só falta quem abra os lacres. Mas estão lá. É maneira de preservar. Essa é a ideia do mito. Porque geralmente as pessoas relacionam o mito à mentira. O mito à história versa em futuro que não existiu e que alguém inventou. Até o diabo já teve quem conferisse os mitos. Não, o mito é uma forma inteligente de você guardar verdades e transmitir para uma longa tradição histórica aquelas verdades que você quer que elas estejam. O mito é como se fosse, podemos dizer, o invólucro que vai conter. E por isso o mito tem que ser feito de tal modo a que as pessoas se interessem muito mais pelo invólucro do que pelo conteúdo, porque elas guardando o invólucro, o conteúdo estará guardado. Basta chegar um sábio e abrir para as pessoas virem e elas ficarem estupefatas diante das verdades ali contidas. Um dia eu vou fazer um curso para vocês só sobre Chapeuzinho Vermelho. Um curso não, mas uma aula, é possível, uma palestra. Enfim, então quando você olha para Gênesis, você entende, puxa, como Deus, na sua infinita sabedoria, querendo mostrar algo para nós, verdade suprema. Qual a relação? Porque quando você chega numa situação como Gênesis, tem que perguntar qual a relação da noiva com os animais. E logo você vai observar que acaba-se de pôr o nome dos animais, logo volta a ideia da noiva. Então a história dos animais está dentro da história da noiva. Então, ali não é erro de copista, não é Moisés que estava cochilando quando escreveu, ou o suposto Moisés, não é Deus que tinha esquecido o que havia esquecido, nada disso. Ali é simplesmente uma estratégia para mostrar que, assim como todos os animais, cada um deles tem a sua parceira, o Cristo de Deus precisa de uma parceira. Essa é a primeira e suprema verdade. Imaginou? O Cristo de Deus precisa de uma companheira.